Pois bem, meus amados irmãos em Cristo Jesus e meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou no meio de mais uma caminhada. Não sei se caminhando e falando, já errei o caminho. Hoje é daqueles dias que dias diferentes, em fatos um tanto surpreendentes. Por exemplo, conheci uma senhora, assim, talvez aparenta seus 60 e poucos anos. Ontem conheci uma, por acaso, pediu para tirar o ticket para ela do trem. E hoje, por acaso, conheci um brasileiro também, um paulista. E também uma senhora, sei lá, talvez, eu não sou muito bom de idade, talvez tenha seus 60 e poucos anos. Pensa numa senhora simpática, né? Às vezes sou meio paranoico com algumas coisas. Quando a pessoa é simpática demais, eu fico meio grilado. E não deu outro. Aí depois ia conversar comigo, perguntando onde eu era do Brasil. E aí começou a contar que está de férias aqui, veio visitar a filha, os filhos, né? É um casal que ela tem, que mora aqui na Suíça. Então ela tem uma filha mulher e um filho homem. Mas bom, tava escutando ela, né? E ela tava falando. E aí chegou a filha dela. Ela disse, isso aqui é mineiro, lá das Minas Gerais. E papo vem, papo vai, eu não tava assim, não tô muito animado pra conversa. Eu queria passar um tempo sossegado. E aqui que às vezes, né, eu venho e sento aqui. Às vezes aqui, esse banco, o muro, sei lá, parece um puleiro. Aquele monte de gente sentado, olhando a paisagem, né? E tomando sol, pensando, sei lá. Fica todo mundo em silêncio. Mas bom, voltando ao assunto da senhora, lá do Rio de Janeiro, carioca, muito simpática mesmo. Aí ela me disse, olha, quando eu for ao Brasil, me faz um prazer imenso que tu vá me visitar lá no Rio de Janeiro. Aí eu brinquei, né? Brinquei com ela, falei assim, dependendo do lugar no Rio, né? Porque eu não sou muito sincero, não. E ela temou que eu era sincero, que dá pra ver. Oh, meu Deus. A mulher amarrou a mula dela no toco errado. Ela cismou que diz ela que dá pra ver nos meus olhos que sou uma pessoa sincera. Bom, deixei pra lá. Não insisti não. Mas aí eu fui e falei assim, olha, eu não sou muito sincero não. Ah, não diga que você não é sincero porque você é. Tá bom, faz de conta que eu sou sincero. Aí eu fui e disse, olha, eu não sou muito sincero não, mas tem região, tem lugares no Brasil que eu tenho medo de ir. Tem receio de assalto, de crimes, assim. Aí ela disse, não, pelos vistos você não sabe quem eu sou. Eu falei assim, não, eu não sei quem é a senhora. Ela pegou e disse a comunidade que ela mora, lá no Brasil, Rio de Janeiro, e que é uma das mães de santo mais conhecidas no Rio de Janeiro. Uma das mais conhecidas no Rio de Janeiro. E que ela teria imenso prazer que eu fosse lá na casa dela e que eu visitasse lá o terreiro dela. Aí eu no meu pensamento assim, pronto, sabia. Não tô com discriminação não. É racismo religioso não. Então, não é por causa da seita dela não. Porque ela, não é por ela ser mãe de santo não. Até eu tenho uma certa admiração pelos os adeptos da Quimbanda, do Banda, do Candomblé, os espíritas kardecistas. Eles têm uma das características deles, é que eles são educados, super educados. Então, de início assim, superficial, eles são super respeitadores. E essa senhora não foi diferente. Pensa numa pessoa amável, de uma fala amável. Então eu fiquei assim, parecia que eu tenho a impressão que a gente já se viu em algum lugar ou se conhecia. Mas não, era a primeira vez. Então, aí continuamos a conversa. Aí ela disse que seria um enorme prazer que eu fosse lá na casa dela e no terreiro dela. Bom, aí continuou escutando. E ela pegou e disse que eu tenho tudo para ser um homem bem sucedido. Só falta um pequeno detalhe para que os meus caminhos sejam abertos. E aí eu peguei e disse para ela
Eu não sou muito sincero no meu falar, mas eu peguei e disse, falei assim, olha dona, não vou citar o nome, fulana de tal, eu tô satisfeito, eu tenho prazer em ser pobre, né? E você não gostaria de ter alguma coisa assim, né? Ser conhecido, ter bons carros? Eu falei assim, sim, tenho vontade de ter um bom carro, mas o carro do meu sonho ele custa apenas 22 mil reais lá no Brasil, que é o Fit Uno. Ela falou assim, nossa, que desejo miserável, que pensamento miserável de pobre. Eu falei assim, ué, é meu desejo. Tá bom demais do jeito que tá. Ser pobre, enfim, resumindo, ser pobre é bom demais, graças a Deus, graças a Deus. Ser pobre financeiramente, né? É muito. Aqui é o famoso Palace Hotel, onde só hospeda pobres. Aí o que que acontece? Aí bom, né? Ela falou assim, olha, quando você for no Rio de Janeiro, você vai levar, anota aí o telefone da minha filha, aqui da Suíça, e o meu telefone do Brasil. Quando você chegar no Rio, você me liga, que eu mando te buscar. Tá bom, não vou prometer não, porque eu não sei quando eu vou no Brasil. Então, aí depois que eu saí, despedi dela, tava lembrando, né, das várias pessoas, das várias e diversas pessoas, né, que eu já tive a oportunidade de conhecer aqui, pertencente a seitas, né, que também, originalmente, cristianismo não é religião, né? Não é, e nem pode ser. Então, religião verdadeira só há uma, né? E o apóstolo Tiago revela, diz qual é a verdadeira religião. Então, verdadeiro só há um. E as demais coisas são imitações, né? Então, na verdade, o que chama de religião são seitas. Não são religiões, são seitas, né? E há também as igrejas evangélicas, que não são ramificação do cristianismo. Das escrituras são seitas, como a seita dos fariseus, dos saduceus, né? Então o que que acontece? Olhando para os saduceus, para os fariseus, eles eram extremamente zelosos, muito zelosos mesmo com o nome de Deus, com seus rituais lá, né? Então, mas não é religião, é seita, nem a seita dos fariseus e dos saduceus. Bom, eu vou dar uma pausa por aqui. Gente, pensando no calor. Ai, que calor de andar de asas abertas. Bom, tem ruas que estão frescas. Tem lugar que está abafado. Bom, está quase chegando no meu destino final da caminhada. Quando eu estiver no lugar mais vazio, eu volto à conversa. Nossa, gente, hoje está um dia premiado, viu? Sabe aquele dia que você encontra com várias pessoas conhecidas? Pois é, hoje está assim. Bom, até agora eu não encontrei com nenhum conhecido zoador, né? Sou meio... Pode parecer que não, mas sou meio vergonhoso, meio tímido. Então fico com receio todo o tempo de encontrar com algum conhecido zoador. Olha só a posição do homem jumento. Bom, não vou entrar em detalhe. Esse misticismo. Aparentemente é uma simples estátua, né? Que não é fruto do acaso e que também transmite a sua mensagem subliminar. Uma espécie de particularmente eu considero como as estátuas como sofismas, né? É sofisma de Satanás. Tem ninguém? Quando o que, gente? O homem natural, sem Deus, sem salvação, sem o Espírito Santo de Deus, ele não vê mal e não vê problema nenhum nas coisas, né? Mas nada neste mundo é fruto do acaso, né? Ou transmite a glória de Deus,
ou transmite o poder das trevas. Não tem meio termo. Não tem. As coisas naturais que foram criadas por Deus, né, transmite a glória de Deus e o seu eterno poder, né? Agora aqui, né, não vou entrar muito em detalhe. Aqui está o corpo de mulher e cabeça de lobo. Cabeça de lobo. E pouco. Para quem tem um pouquinho de noção de linguagem corporal, interpretação, sabe muito bem o que significa essa posição. Com a mão no queixo e a cotovelo no joelho, né? E aqui dá para ver claramente pelo formato do corpo, né? E pelos formato de seios feminino, dá para ver que é uma fêmea, né? Uma fêmea com cabeça de animal. Mas o mistério está aqui, né? Mas o mistério dali está aqui na estátua, né? Talvez alguém não saiba, mas essa é a ponte mais famosa, conhecida, né, em Lausanne. Aqui a ponte tem o apelido de ponte do suicídio. Deve dar uns, sei lá, uns 80 metros de altura. É um dos pontos no país mais marcante questão do suicídio. As pessoas se atiram lá de cima, vão aqui embaixo, né? E logicamente que o mundo espiritual ele tem seus territórios, né, seus marcos, né? E não é de admirar que logo ali está uma estátua, a estátua, né? Essa estátua retrata uma entidade espiritual do mundo das trevas. Não a estátua em si, mas ali é um marco, né? Quando Satanás e seus anjos, né, tá fazendo sua volta à Terra, eles ficam circulando, né, girando a Terra, girando a Terra. Eles não ficam parados. Satanás e os seus anjos, né, eles ficam nos lugares áridos, ficam em movimento nos ares, à procura, né, de habitação, de casas para habitar. E tem hierarquias, né, tem classes com diferente responsabilidade. Porque o reino das trevas não é um reino dividido. Não, é um reino unido. Tem lá seus diversos propósitos, objetivos. Então tem aquela classe de espíritos malignos que são responsáveis de colher as almas daqueles que morrem, daqueles que partem, morrem sem Deus e sem salvação. Então, resumindo, ali naquele ponto, né, um marco de uma entidade espiritual maligna pertencente ao reino das trevas. Entidades que ficam ali à espera das almas daqueles que suicidam, para colher, não o corpo, mas para colher a alma daquele que suicidou. Até então, é um tanto interessante, que raramente, muito raro, pessoas se questionam por que será esta ponte. Por que essa ponte é a ponte do suicídio? É escolhida pela maioria, né, para se suicidar, sendo que tem outras pontes. É porque sim, o príncipe das trevas, Satanás, determinou que seja. Ó, aqui estão ramos de flores e rosas, deixada por amigos, né, e familiares. Vem aqui e deixa, em homenagem àqueles que se suicidaram. E lá embaixo está a maldita estátua. Ali está ela. Então aquela estátua simboliza que há uma organização ou uma entidade espiritual pertencente ao mundo das trevas, que estão ali todo o tempo, pacientemente esperando a alma ou as almas daqueles que tiram a sua própria vida através do suicídio. Então, é isso. Hoje é de cá pra nós. Por essas últimas horas, sei lá, últimos dias, veio no meu coração e estava meditando sobre, gente, o quanto é desafiador, quanto é difícil ser sincero no falar. Gente, ser sincero no falar é muito mais difícil do que eu pensava que fosse. Muito mais. Então, passando por alguma circunstância, é que, e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, é que os olhos do meu entendimento foram abertos a respeito dessa questão a ser aprendida,
ou compreendida no momento. Então, quando eu tive compreensão, eu fiquei pasmo. O meu espírito, o meu homem interior, ficou boquiaberto, pasmo, perplexo. Então, veio no meu entendimento, que somente depois do trabalhar de Deus, do moldar de Deus, do Senhor Deus moldar esse nosso caráter, que se chama sinceridade no falar, só depois, né, é que nós podemos ser sinceros. É difícil, até no momento presente eu não creio que nós chegamos ao absoluto, à perfeição, né? Então, mas nós devemos, né, caminhar, ainda que o nosso ideal é de tropeço, de falhas, de imperfeições, né, onde que por meio da circunstância manifesta as imperfeições dos nossos caráter, né? Nós não podemos desistir do ideal, do ideal, né? Mesmo nós temos consciência de que nós não vamos chegar ao absoluto, à perfeição, né? Nós não podemos desistir. Nós temos que ir caminhando, ainda que caindo e levantando, ainda que tropeçando e tropeçando, nós temos que prosseguir para o alvo que é Cristo, que é o Cristo, é o nosso, deve ser o nosso ideal, né? Então, o que acontece? Sai daqui que está cheio de gente. Então, o que acontece? Nós não podemos de maneira alguma desistir do nosso ideal, que é Cristo Jesus, né? Ainda que nós tropecemos 70 vezes 7 num só dia, né, devemos levantar, sacudir a poeira e continuar rumo ao alvo, ao nosso alvo que é Cristo. Ele é absoluto, perfeito, né? Então o que acontece? Um dos caráteres, né, que necessita ser trabalhado, moldados pelo poder de Deus por meio da circunstância, que nós somos seres circunstanciais, né? Então o Senhor Deus, vou dizer com temor isso, o Senhor Deus, Ele nos molda por meio da circunstância, através da circunstância. E nos faz lembrar de uma citação do escrito aos Hebreus, né, que na tradução, na versão NVI, diz o seguinte: aceitai a circunstância, crendo, aceitai a circunstância, crendo que são da permissão de Deus para o nosso próprio bem, né? Porque qual é o pai que não corrige o filho que ama, né? Muito mais é o nosso Pai Celestial, que corrige e açoita, corrige e repreende todo aquele que ele tem por filho seu, né? E isso acontece através das circunstâncias, né? Então se nós buscar compreensão, compreender de que o Senhor é o domínio, o poder, né, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que até mesmo a queda de um só fio de cabelo só acontece com a permissão e com o conhecimento do Senhor Deus, né? Se nós adquirirmos essa compreensão, essa convicção de fé, então nós vamos aceitar a circunstância, crendo que o Senhor Deus tem propósito naquela circunstância. Seja circunstância que nos causa prazer, alegria, ou seja circunstância que nos causa dores. Bom, aqui não é um tanque de Betseba, mas eu vou parar para tomar água, enquanto eu estou cheio de sede. Então, voltando ao assunto do caráter chamado sinceridade no falar. E não tem como nós não lembrarmos de Tomé, nosso irmão em Cristo Jesus, Tomé, que já dorme no Senhor, o apóstolo Tomé, né? Não vou entrar em detalhes, mas quando reuniram os apóstolos, os 11, né, porque Judas já havia suscitado, quando os 11 estavam reunidos e que chegou a notícia de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, né, o Senhor Jesus não estava presente. Então, amados irmãos, nós podemos entender, baseado em nós mesmos, nós podemos compreender claramente que quando uma pessoa não está presente, quando uma pessoa não está presente, está ausente, e que surge assunto ao seu respeito, né, então nós temos mais ousadia ou coragem para falar a respeito daquela pessoa, né? Muito mais negativo do que positivo nós temos coragem, né? Quando é coisa assim, elogios, né, a gente até prefere, né, que a pessoa esteja presente, né? Mas essa é questão de egoísmo, sei lá, de hipocrisia. Mas quando a pessoa está ausente, nós sabemos muito bem que é muito mais fácil abordar críticas, dúvidas, calúnias a respeito da pessoa ausente, né? Então o que acontece? E ali quando estava falando
quando estava falando da pessoa de Jesus Cristo e da sua ressurreição, ele não estava presente. Então, eu creio que tornou mais fácil para Tomé. Eu deduzo, eu julgo, né, que tornou-se mais fácil para Tomé. Assim como é mais fácil para nós falar de alguém quando ela não está presente. E não devemos fazer isso de maneira alguma, né? Lançar críticas a respeito de alguém que não está presente. Então, mas bom, o Senhor Jesus não estava presente, mas ele estava diante de toda a cúpula apostólica, exceto Judas Iscariotes, né? Diante ali de todos os demais obreiros. Então Tomé foi sincero no seu falar. Ele expressou aquilo que havia no seu coração, né? Resumindo, ele foi sincero no seu falar, né? Talvez se fosse eu ficava calado, né? Seria omisso, não seria sincero, né? Ficava em silêncio, né? Mas Tomé, ele foi sincero no seu falar, né? Faz lembrar muitos de nós, em reuniões ministeriais, reunião de obreiro, são abordados assuntos complexos, de decisões complexas, e é muito mais fácil ser crente de lagartixas, né? Aquele obreiro, crente, que concorda com tudo, né? Aquele crente que balança a cabeça concordando com tudo, eu chamo de crente lagartixa, né? Que não é sincero, não tem coragem, não tem ousadia de expressar aquilo que está no seu coração, né? Então, até então, o Senhor Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, ele deixou bem claro que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou com sinceridade de coração. Porque o Senhor sonda e conhece em tempo real, né? Então, é inútil nós atrever a ser hipócritas diante do nosso Deus, para com o Senhor Deus. Porque antes de nós pensar, Ele já sabe. Até mesmo antes da gente pensar, Ele já sabe o nosso pensamento. Então, com o Senhor Deus não funciona a hipocrisia. Ele até permite, né? Mas não funciona. Mas bom, voltando ao assunto de Tomé. Então Tomé foi sincero, irmãos. Ali se a gente meditar direitinho, com o tempo, a gente vai ver que não foi fácil. Não foi fácil para Tomé. Mas bom, ele foi sincero no falar, né? Então, muitos de nós, né, nós herdamos essa tendência, nós herdamos de Adão, né? E também é adquirida também, pode ser também. Eu não vou criticar ninguém, nem Adão e nem Tomé, né? Ainda que Adão pecou, eu julgo que nós não temos direito nenhuma legalidade para criticar a ninguém, né? Pode ser até Judas Iscariotes. Por que razão? Porque Judas descuidou, ele estava predestinado também, né? É o filho da perdição. Tanto que estava escrito a seu respeito, né? Então ele deu lugar a Satanás. E qualquer um de nós está sujeito, irmãos, a dar lugar a Satanás. E uma vez dando lugar a Satanás, somente o Senhor Deus sabe as consequências. Então nós não sabemos. Então nós não temos direito de criticar a ninguém. Mas bom, voltando ao assunto. Então não vou criticar Adão de maneira alguma, nem Adão nem ninguém, né? Aí o que acontece? Então vamos crer que devido à corrupção que há no mundo e devido à concupiscência, os desejos que há nos nossos corações, devido aos desejos, às concupiscências que há nos nossos corações, entendeu? Nós nos corrompemos, descuidamos por falta de vigilância, nós nos corrompemos com a corrupção que há no mundo, né? Essa corrupção, ela corrompe, deforma o nosso caráter, porque nós fomos, a nossa imagem, ela foi feita à semelhança de Deus, né? Então nós temos uma imagem, e essa imagem, ela foi feita à semelhança de Deus. Então, ainda que nós nascemos em pecado, somos concebidos em pecado, há uma certa originalidade, né? Bom, alguma coisa original em nós, nem que seja mínimo, mas há. Aí o que acontece? Então, por nós não vigiar, descuidar, então nós nos corrompemos com a corrupção que há no mundo, e essa corrupção corrói, deforma, né, um dos nossos caráteres, um ou mais dos nossos caráteres, né? Então com o tempo vai corroendo, corrompendo, né? Então, o que acontece? Aí aquele caráter ali, determinado caráter, nesse caso, da sinceridade no falar, ele acaba se deformando, né? Ele acaba se deformando. Ah ouais, c'est le jus, effectivement. C'est qu'il fait.
Aí uma volta no assunto. Então o que que acontece? Aí o Senhor Deus nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí se nós render a Ele, se entregar a Ele, entregando, né? E Ele nos adotar como filho, o que que acontece? E Ele vai nos moldar, vai nos educar para que venhamos ser filhos disciplinados, cada vez mais parecido com Ele, no seu caráter, na sua pessoa, né? Então o que que acontece? E o Senhor Deus, Ele somente que sonda e conhece o coração, né? Ele sabe perfeitamente qual é o tempo e qual caráter que deve ser moldado, né? E aí o que que acontece? Neste caso, né? Do sinceridade no falar, o caráter sinceridade no falar. Aí o Senhor Deus, para quem conhece o nosso Pai Celestial, o que que acontece? A primeira coisa que Ele vai permitir circunstâncias para manifestar a imperfeição daquele caráter, né? Então, isso vai demorar tempo, vai depender da dureza de coração, da dureza e da incredulidade de cada coração, né? Devemos lembrar que tudo é relativo, né? Tudo é relativo, então vai depender da incredulidade e da dureza de cada coração. Então, segundo as Escrituras, nós podemos entender que a primeira coisa que o Senhor faz, né, é com que aquela imperfeição seja manifestada, para que o filho a veja, a enxergue essa imperfeição, né? Isso não tem um tempo padrão, né? Vai depender da dureza e da incredulidade de cada coração, né? E do grau de imperfeição, né? Vocês lembram da parábola do semeador? Nós encontramos ali 4 tipos de terreno, né? 4 tipos de coração. Mas bom, não vou entrar em detalhe. Aí o que que acontece? Então, a primeira coisa que o Senhor Deus faz é fazer com que a nossa imperfeição, né, seja manifesta, né? Aí no meu caso, né, eu estou enxergando, primeiramente eu vou enxergar o quanto que eu sou o quanto que eu sou imperfeito, o quanto que o meu caráter de sinceridade no falar é imperfeito, né? Me falta muita sinceridade no falar, que chega a ser assustador, porque é surpreendente, irmãos. É surpreendente. Fica alojada no nosso coração aquela imperfeição, aquele caráter deformado, né? E o que que acontece? Quando ele se manifesta, que nós vemos aquele caráter corrompido, deformado, nós chocamos, nós ficamos chocados, porque ultrapassa a nossa compreensão. Nós podemos imaginar o quão perfeito pode ser, o quão imperfeito pode ser esse nosso caráter de falta de sinceridade no nosso falar. Quando ele manifesta, ele é mais do que aquilo que nós imaginamos. E isso vem do nosso enganoso coração. Outra coisa é que o nosso coração, ele é muito mais enganoso do que nós possamos imaginar. E o engano do nosso coração ultrapassa toda e qualquer compreensão humana. Não adianta, por mais que nós imaginemos que o nosso coração seja enganoso, ele é muito mais do que nós possamos pensar. Então, deriva-se disso, né? Então, o que que acontece? E é somente o Senhor Deus é quem sabe de todas as coisas. Somente Ele é quem sabe, né, que caráter Ele vai moldar primeiro, né? Que caráter Ele vai moldar primeiro, né? Então, o que que acontece? Somente Ele é quem sabe. Então, aí Ele vai permitir circunstância, 1, 2, 3, por aí vai, né? Circunstância que vai manifestando cada vez mais a nossa falta de sinceridade no falar, né? E aí nós vamos enxergando, e quando nós enxergar aquilo que o Senhor Deus quer que nós enxergamos, e quando nós reconhecer aquilo que o Senhor Deus quer que nós reconhecemos, aí Ele vai, por meio das circunstâncias, né? Ele vai permitir circunstância que vai levar o moldar daquele caráter. Então é natural que nós passamos por situações que nós somos envergonhados. Isso é necessário, né? Por exemplo, o irmão que peca, que vive em pecado, né? Então o que que acontece? Se ele é crente, membro do corpo, né, ele deve ser repreendido, né? Ser exortado e repreendido. Se ele não der ouvido, né, o tal deve ser levado na frente da congregação, ser exposto na frente da congregação. Não é na frente de crente e descrente, não. Na frente dos membros da igreja, do corpo. O meu irmão, o meu pai, vai pegar o meu irmão ou a minha irmã, né, e vai levar à frente da congregação, né? Por que razão? Por causa da sua desobediência, né? E isso é vergonhoso, isso nos causa vergonha, mas é para o nosso próprio bem.
né? E muitos de nós não queremos, não aceitamos, né? Não aceitamos. Aí voltando ao assunto, né? Aqui só tem morro, né? Você desce um morrinho e sobe um morrão, né? É um dos meus caminhos de caminhada. Ai, bom, ninguém quer saber disso não. Aí voltando ao assunto, vou aproveitar para tomar água. De novo, tô morrendo de sede. Aí voltando ao assunto. Então, amados irmãos, pelo fato de nós, né, do crente, não crer que de Deus é o domínio, que o Senhor Deus está no domínio, no controle de todas as coisas, e que aquela situação ali que leva o sem envergonhado de passar, vamos usar o popular, dele passar vergonha, né? Aí ele busca a razão, né? Reclama a razão e possui a razão. Até então, quando nós nos rendemos a Cristo, aceitamos a Cristo como Senhor, né, da nossa vida, nós perdemos a razão. Passar por aqui. Então nós perdemos a razão, nós não temos mais razão. Não podemos, não devemos fazer uso da razão, né? Então o que acontece? Aí, dependendo do crente, ele invoca a razão, entendeu? E começa a se lamentar, a dizer que o que fizeram com ele não foi justo, que fez ele passar humilhação, né? Que ele foi levado na frente da igreja e que o pecado dele foi exposto para todo mundo, né? Sendo que aquele que encobre as suas transgressões, que encobre o seu pecado, o tal nunca prosperará. E para seguir a Cristo, irmãos, uma das primeiras coisas exige da nossa parte, se quiser, ninguém é obrigado a nada não, exige voluntariamente renúncia de nós mesmos, nas nossas vontades, entendeu? Então nós sabemos disso, uma das primeiras coisas é negar a nós mesmos. Então nós devemos estar prontos, né? A qualquer momento pode surgir circunstância permitida pelo nosso Pai Celestial, né? Que vai exigir que nós neguemos a nós mesmos, né? Então aí nós poderemos ser aprovados ou podemos ser reprovados, porque ninguém é obrigado a nada não. Irmãos, será que nós temos noção? Será que nós temos compreensão do que eles fizeram com o Senhor Jesus? Do que os soldados romanos fizeram com o Senhor Jesus? Será que nós temos noção do que o Senhor Jesus passou por nós? Será que nós temos? Tiraram a roupa dele e vestiram um vestido cor de púrpura, vermelho. Será que nós temos noção de que eles bateram na cara do Senhor, na face do Senhor Jesus? Será que nós temos noção disso? Do quanto que isso toca? Então o que acontece? Os soldados romanos, eles pegaram uma cana, né? Talvez seja um bambu, uma taquara, e bateram na cabeça dele, né? Puseram a coroa de espinho e bateram na cabeça do Senhor Jesus. E outras coisas mais. Cuspiram nele. Então, o que significa? O que isso significa para nós? Né? Será que não tem nenhum significado? Então, se nós estamos seguindo a Cristo, renunciando a nós mesmos e seguindo a Cristo, nós vamos passar por situações parecidas. Não com a mesma intensidade, mas nós vamos passar, né? E quando chega na altura de passar, muitos de nós não aceitam, não quer aceitar, né? Mas bom, voltando ao assunto. Então o que acontece, né? Acontece sim de nós passar situações que nos causam vergonha, né? E para passar por essa situação, vencer ela, passar por ela, exige humildade da nossa parte, né? Então, se nós não tivermos humildade o suficiente, o que vai acontecer, né? Nós vamos ser reprovados, né? Então, se nós não tiver a virtude o suficiente, a humildade o suficiente, reconhecer que nós não temos e se humilhar perante o Senhor, confessar a Ele: Senhor, eu não tenho humildade o suficiente, de mim mesmo eu não sou capaz. Senhor, não me rejeitas, não me corta fora, não me lance fora, não me reprove. É porque o Senhor Deus, o nosso Pai, Ele deixa ser convencido, Ele deixa se convencer. Olha só, entendeu? Então, no grande dia não tem como, não vai ter nenhuma justificativa. Não tem como se auto-justificar diante do Senhor Deus. É impossível. Aí voltando ao assunto. Aí o Senhor Deus, para que venhamos prostrar diante dele como Pedro, né? No dia da pesca lá, daquele monte de peixe, né? Quando o Senhor Jesus ordenou a Pedro para lançar a rede. O que acontece? Logo depois daquela pesca milagrosa, nós vemos duas coisas, um gesto e uma confissão de Pedro, né? Primeiro ele se prostrou diante do Senhor, se prostrou diante dele e confessou, dizendo: Senhor, te alongues de mim, te afastes de mim. Pedro se sentiu indigno, né? Se sentiu indigno, né? E pediu ao Senhor, e aquela petição ali, irmãos, foi de coração, foi de coração, não foi superficial. Então ele pediu ao Senhor para que retirasse dele, parece ser loucura, né? Mas é devido ao sentimento que nasceu, que fluiu no coração de Pedro, né? Então o que acontece? Aí o Senhor Deus, a primeira coisa é fazer com que
o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imperfeição se manifeste, né? Mas é especialmente para nós, para que nós vejamos, enxergamos a nossa miséria, a nossa imperfeição, o nosso caráter deformado. E aí o que acontece? E aí, por falta de humildade, nós recusamos o trabalhar do Senhor, né? Nós rejeitamos o trabalho do Senhor na nossa vida, por falta de humildade. Então a primeira coisa é olhar para a nossa deficiência, para a nossa miséria. O Senhor Deus vai fazer ela vir à superfície, manifestar, para que nós venhamos olhar para ela, enxergar nossa miséria, nossa imperfeição, nosso caráter deformado, e se prostrar diante dele, clamando pela sua misericórdia, ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível, né? Então, foi Ele que criou todas as coisas, Ele que nos criou. Então o Criador somente é que pode consertar aquilo que foi danificado, somente Ele. Então, aí Ele exige da nossa parte que nós enxergamos e reconheçamos, né, a nossa deficiência, o nosso caráter deformado. Então, como é de glória em glória, então vai ser de caráter em caráter, né? De caráter em caráter. E aí o que acontece? Por exemplo, vou citar um exemplo de por exemplo, o caráter da honestidade, né? O oposto da honestidade é desonestidade, né? Que na prática é crente ladrão, crente roubadores, né? Porque nós sabemos pelas escrituras que nem os ladrões e nem os roubadores, são duas classes, nem os ladrões e nem os roubadores herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, né? Então o que acontece? Então ele tem que ser moldado, ele tem que ser liberto e transformado para vir a possuir, para que venha possuir o reino de Deus. Paulo diz assim: nós que estamos possuindo o reino, esse reino, o reino de Deus, ele é possuído dia após dia. Tem que ser buscado e possuído. Buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, né? Mandamento do Senhor. Então essa busca é dia após dia. Então aquele que está na busca, ele está cada dia ele está possuindo, né? Como diz Paulo, nós que estamos possuindo o reino, né? Então é dia após dia. Né? Então o que acontece? Para que nós, crentes em Cristo Jesus, venhamos ser possuidores, a possuir o reino de Deus, esse reino que não é comida nem bebida, mas gozo, alegria, paz no Espírito, o que acontece? O crente tem que ser regenerado, ele tem que ser liberto e transformado pelo poder de Deus, né? Aí, por exemplo, se o crente é dominado, ele tem o caráter da honestidade deformado, né? O que acontece? Ele vai ser desonesto na prática, ladrão, roubador. Entendeu? Então o que acontece? Aí ele não enxerga, ele não admite de coração que ele é dominado, que ele é vencido pela desonestidade, né? Não reconhece que ele rouba, né? Aí o que acontece? Por seu próprio bem, o Pai Celestial permite que venha acontecer algo, e esse algo é que ele venha cometer um roubo, e através desse roubo o mau caráter dele, esse caráter deformado dele venha a ser exposto. Todo mundo fica sabendo, torna-se escandaloso, assustador, né? Aí o pai está à espera, nesse momento, o pai, ele está à espera de que aquele crente, aquele chamado a ser filho, reconheça, se humilha perante o pai. Olha aí, meu filho, olha aí, meu servo, né? Enxerga esse seu pecado, enxerga essa sua deficiência, enxerga esse caráter seu deformado e se humilha perante mim, né? É isso que quer dizer para nós, é por nosso próprio bem, não é por nosso mal, né? E aí é onde que muitos desanimam, desistem, né? Não sei se os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus fez um discurso, aquele discurso é duro de ouvir, irmãos. Quando o Senhor Jesus se autodeclarou ser o pão da vida, né? E quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não seria digno, não faria parte dele, né? Então o que aconteceu? Logo depois, os seus discípulos, multidões, não mais o seguiram, deixaram de seguir ao Senhor Jesus, que o discurso era duro, né? Então, há situações que é reflexo daquele duro discurso. Nós pegar as escrituras e ler assim humanamente, com os olhos da carne, muitos de nós não vai enxergar dureza, mas só pode enxergar na prática, por meio das circunstâncias. Podemos enxergar que aquele discurso é duro, como os discípulos enxergaram, Pedro, Tiago, João enxergaram, é por meio de circunstância. Se o Senhor Deus permitir circunstância, certas determinadas circunstâncias, só assim é que nós podemos enxergar o quão duro é aquele discurso. Mas com os olhos humanos, os olhos da carne, com a mente humana, nós não vamos enxergar. Nós não enxergamos. Então é necessário, nós necessitamos de que o Senhor permita certas circunstâncias. São circunstâncias desagradáveis circunstâncias que nós vamos passar vergonha, vamos ser envergonhados, mas é para o nosso próprio bem. É para que nós venhamos enxergar e reconhecer que nós necessitamos
da bendita graça de Deus, do trabalhar de Deus em nossas vidas. Ao contrário disso, sem reconhecimento e sem suplicar a ação de Deus, o operar de Deus na nossa vida, não há transformação, não há regeneração e muito menos transformação pelo poder de Deus. Então, resumindo, irmãos, o quão desafiador ser sincero no falar. Só é possível ser sincero no falar só se o Senhor Deus trabalhar no nosso caráter da sinceridade, porque de nós mesmos nós não podemos. Alguns podem até ser sinceros até ser um certo ponto no falar, né? Tem uns que a gente tem que ter muito cuidado. Tem uns que são soberbos, não são sinceros não, eles são soberbos. Quoi?